Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Eu me chamo Daniela Costa e hoje eu venho falar com vocês sobre os seres procariontes. Sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Bom, o reino Monera ele é composto por bactérias, que são os seres mais primitivos que existem. Mas aí vocês me perguntam, mas o que é uma bactéria? Será que você pode me explicar o que é uma bactéria? Bom, as bactérias, elas são seres unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula. E com um tipo de célula chamada células procariontes, que são as células que a gente vai estudar hoje, né, as células procariontes. As células procariontes, elas normalmente, em ciências, vem sempre aquele prefixo, né, pro. Sempre em aulas de ciências a gente estuda esses prefixos, que sempre quer nos dizer alguma coisa, né? E no caso de seres procariontes, o pró, ele dá uma ideia de primeiro. É uma célula mais antiga, né? É uma célula mais primitiva. E aí vocês ficam se perguntando, né? Mas de qual tamanho é essas células? Será se são células pequenas? Será se são células grandes? Mas quais as características dessas células? Como é que eu, Dani, posso identificar uma célula procariontes? Será se tem como eu identificar? Será se eu posso conhecer essas características que identificam esse tipo de célula? Como elas são? Bom, gente, os seres procariontes, eles são seres pequenos. O núcleo dele, ele fica espalhado por toda a célula, ou seja, eles não têm uma carioteca revestindo e subdividindo o núcleo. Na verdade, ela não possui uma parede celular e não tem várias organelas, porque sabemos que os seres eucariontes é composto por organelas, né? E os seres procariontes, ele não possui várias dessas organelas, que no caso, talvez vocês se perguntem, né? Mas se ela não possui várias organelas, quais são essas organelas que esses seres procariontes não possuem? Eu vou falar aqui quais essas organelas que esses seres, né, eles não possuem. Ele não tem mitocôndria, retículo endoplasmático liso, porque sabemos que existe o retículo endoplasmático rugoso e possui o retículo endoplasmático liso. Ele não possui o retículo endoplasmático liso, nem o complexo golgiense, também conhecido como complexo de Golgi. Ele não possui carioteca, nem lisossomos e nem vacúolos. Bom, aí você fica pensando, né? Meu pai, mas esse ser não tem nada. Dá uma impressão de que são seres frágeis, né? São seres incompletos, mas a verdade é que a gente não pode se deixar enganar por isso, né? Porque os seres procariontes, como eu falei no início, que eles são seres primitivos, né? São os primeiros organismos vivos do planeta e eles são capazes de viver em diversos ambientes, em variados ambientes, que no caso são vulcões, mar no deserto, vulcões, o mar no deserto e em lugares gelados. Eles conseguem sobreviver em variados ambientes como esses que eu acabei de citar.
Mas, Dani, será se só existe um formato de bactéria? Será se a bactéria só é uma bactériazinha redonda? Será se existe vários formatos? Sim, existe vários formatos de bactérias e eu trouxe algumas delas para vocês, né? Tem esses espiririlos, os bacílios, o cocos e o vibrião. Existem vários tipos e formatos de bactérias. Bom, as bactérias elas vão ter uma reprodução assexuada. É uma reprodução que gera clones que não vai ter uma troca de material genético, em que ela vai formar um clone dela mesma. Uma célula divide-se em duas células, igual vocês estão vendo aqui. Uma célula mãe, ela vai por meio da bipartição, ela vai se dividir em duas novas células, né? E dentro de algumas horas, uma única célula, ela pode dar origem a milhares de descendentes geneticamente iguais entre si, que é o caso da reprodução das bactérias. Por meio de uma única célula mãe, ela vai dar origem a duas células filhas que em horas vai ser milhares de bactériazinhas todas iguais, né? Todas semelhantes entre si. Já falando sobre as cianobactérias, não sei se vocês já escutaram falar sobre as cianobactérias, né? Mas as cianobactérias são autotróficas que produzem o seu próprio alimento fazendo fotossíntese. São o único grupo de procariontes que realiza a fotossíntese com a produção de O2, com a produção de oxigênio. Várias espécies de cianobactéria produzem toxinas que podem causar morte de animais. Bom, e eles podem causar morte até mesmo de seres vivos. Na verdade, os animais mais afetados pelas cianobactérias, né, por essas toxinas, são os animais aquáticos, como, por exemplo, os peixes, né? Os peixes, eles são os mais afetados por essa toxina. As bactérias, elas muitas vezes são lembradas apenas como seres nocivos à saúde, seres que trazem danos à nossa saúde, né? Que causam doença a nós seres humanos. Mas a verdade é que a gente não pode olhar para as bactérias apenas como seres nocivos, porque elas trazem muitos benefícios para nós, seres humanos. A realidade é que muitas pessoas só levam explicações sobre esses seres como algo negativo e assim muitas pessoas só têm a ideia dela como seres negativos e não aprendemos as formas positivas benéficas que esses seres vivos, né, essas bactérias, elas possuem. Algumas espécies, elas atuam como decompositoras, degradando organismos mortos como flores e frutos, contribuindo para a reciclagem. Como eu falei, né? Muitas espécies elas degradam, né? Elas decompõem flores e frutos, como está acontecendo aqui com esse morango, né? Ele está se decompondo por meio destas bactérias, né? Que ajudam na reciclagem, né? Desses frutos. Outra forma positiva das bactérias é que elas fazem fermentação. Elas são usadas para fazer fermentação na
nas indústrias de alimentos para produzir iogurte, além de produzir outros produtos. 2 bactérias são usadas na produção de iogurte. Na verdade, eu nem sei falar o nome direito dessas bactérias, mas é a Lactobacillus, que está relacionado com a cremosidade e o cheiro, e a Streptococcus, que está relacionado com a fermentação. Então, são bactérias que nos ajudam aí com alimentos gostosos, né? Que consumimos no nosso dia a dia. Bom, as bactérias são importantes no nosso corpo. Nós temos bactérias que vivem no nosso intestino, produzindo vitaminas para a gente. Temos bactérias que estão na superfície do nosso corpo, impedindo que bactérias maléficas se instalem em nós, né, no nosso corpo. É importante que vocês não vejam as bactérias apenas como com olhar negativo, pois as bactérias elas são importantes para o equilíbrio do ambiente, para a manutenção dos ciclos dos nutrientes, especialmente o ciclo do nitrogênio. Eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Não vai voltar, pelo visto. Não vai voltar. Eu tentei voltar aqui e não consegui. Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre a cólera. Depois eu falo sobre a hanseníase. A cólera, o modo de transmissão dela é por meio de ingestão de águas ou alimentos contaminados pela bactéria. As características dessa infecção é a diarreia acentuada com fezes em água de arroz, vômitos e cãibras. Sem tratamento pode levar até a morte por desidratação. Por isso a importância, gente, de lavar, né, os alimentos. Muitas pessoas elas não lavam os alimentos, apenas pegam lá no verdurão e às vezes já colocam diretamente na boca, não se preocupa com a higienização desses alimentos. As medidas profiláticas da cólera é o consumo de água e a higienização de verduras e frutas. É muito importante lavar, gente, lavar as mãos, é muito importante lavar esses alimentos. E agora sim eu posso falar da hanseníase, né? A hanseníase, a forma de transmissão dela é por meio de tosses e espirros e fala de pacientes que não são tratados. Muitas pessoas acham que pacientes que estão em tratamento pode transmitir a hanseníase, só que isso não é verdade. A verdade é que pacientes em tratamentos ou curados, eles não conseguem transmitir essa doença, eles não são transmissores dessas doenças. As características da hanseníase, ela afeta o sistema nervoso, causando vários sintomas, como lesão na pele e diminuição da força muscular. As medidas profiláticas é a vacinação com o BCG, como vocês estão vendo aí. Agora eu vou falar um pouco da sífilis, né? O modo de transmissão dela é por via sexual, ou seja, ter relação sexual com pessoas contaminadas, porque geralmente muitas pessoas elas costumam ter relações sexuais sem o uso de preservativo, sem o uso da camisinha. Por isso a importância aí de conhecer o seu parceiro, do uso do preservativo, porque é bom para sua própria saúde, é bom para evitar a contração de doenças como essas, né? De doenças como a sífilis. E existe a via congênita também, né?
Uma característica dessa doença é a inflamação na pele e nos ossos. As medidas profiláticas é o tratamento da doença